Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1513, pregado na manhã de domingo, 28 de março de 1880, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Ele estabeleceu os sacerdotes em suas funções e os encorajou no serviço da casa do Senhor. 2 Crônicas 35, verso 2. Josias, como você se lembra, no início do seu reinado, se voltou contra as idolatrias que prevaleciam para extirpá-las da terra. Ele então voltou seus pensamentos para reparar e embelezar o templo. Depois, seu objetivo de coração foi restaurar os serviços sagrados, observar as festas solenes e reviver a adoração a Deus segundo a devida ordem, de acordo com as palavras do livro da aliança que foi encontrado na casa do Senhor. Nosso texto nos diz algo sobre o método com o qual ele começou a trabalhar e pode muito bem servir-nos de modelo. A primeira coisa é colocar cada homem em seu devido lugar. A próxima é que cada homem tenha um bom espírito em seu lugar presente, de modo a ocupá-lo dignamente. Suponho, queridos amigos, que na providência de Deus você esteja em seu lugar e que pela direção do Espírito de Deus você também tenha procurado e encontrado a forma precisa de utilidade em que deve se exercitar. Neste dia, não será meu objetivo organizá-lo, mas assumindo que é bom para você permanecer onde está, meu objetivo será encorajá-lo a fazer seu trabalho para o Senhor sem desanimar. Não pretendo tanto pregar, mas falar com diferentes pessoas que estão desanimadas na obra do Senhor, para que possamos despertá-las, reuni-las ao nosso redor e encorajá-las a manter sua posição. E, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco para aqueles que pensam que não podem fazer nada. Eles me dirão que, em tal sermão, nenhuma frase pode dizer respeito a eles, pois se eu estiver encorajando homens ao serviço da casa do Senhor, será em vão para eles, já que não podem fazer absolutamente nada. Bem, queridos amigos, vocês não devem aceitar isso como certo. Devem ter certeza de que não podem fazer nada antes que eu possa me aventurar a falar com vocês como se fosse um fato. Pois às vezes falta um caminho porque falta vontade. Embora eu não vá tão longe a ponto de alegar que este seja o seu caso, sabemos muito bem que não posso muitas vezes significa não quero. E não ter triunfado pode significar que você não tentou. Você tem estado tão desanimado que se desculpou por sua inação e sua inação cresceu em indolência. Se um homem, sob a noção de que não poderia levantar sua mão direita, a mantivesse constantemente imóvel, eu não me surpreenderia se, depois de semanas e meses, isso se tornasse um fato que ele realmente não tivesse o poder de usá-la. Ela poderia, de fato, enrijecer sem outra razão, senão porque ele não a moveu. Você não acha que, antes que seus músculos fiquem rígidos, seria bom exercitá-los tentando algum tipo de serviço? Especialmente vocês, jovens, se não começarem a trabalhar para o Senhor, quase tão logo sejam convertidos, será muito difícil depois fazer com que vocês se dediquem a isso. A aptidão, muitas vezes observei, vem com o emprego, e através da negligência e preguiça as pessoas se tornam enrijecidas e impotentes. Você diz que não pode mover o braço e por isso não o move. Tome cuidado, pois em breve sua pretensão se tornará a mãe da verdadeira impotência. Mas tomarei o que você disse como sendo verdade. Você está doente. O vigor que sentiu nos dias brilhantes da saúde agora lhe falta. Você tem que suportar dor, cansaço e exaustão. Muitas vezes é obrigado a permanecer em casa.
E o lar agora parece mais um hospital sombrio o dia todo, em vez de uma pousada acolhedora quando as sombras da noite caem. Muito pouco, portanto, você pode fazer. Tão pouco que você tende a considerar como nada. O pensamento é um fardo para você. Você gostaria de poder servir ao Senhor. Quão constantemente você sonhou com o prazer desde que foi negado o privilégio. Como seus pés estariam dispostos a correr, como suas mãos estariam prontas para trabalhar, como sua língua ficaria feliz em testemunhar. Você inveja aqueles que são capazes e gostaria de emulá-los e superá-los. Não porque abrigue má vontade contra eles, mas porque deseja fervorosamente poder fazer algum serviço pessoal na causa de seu mestre. Agora, quero encorajá-lo primeiro lembrando que a lei do filho de Davi é a mesma que a lei do próprio Davi. E você sabe a lei de Davi sobre aqueles que foram para a batalha. Havia alguns que eram mancos e outros que estavam incapacitados de agir. E ele os deixou com a bagagem, tomando conta da bagagem dos que foram para a batalha. Ele disse: vocês estão muito cansados e doentes. Fiquem no acampamento. Cuidem das tendas e das armas, enquanto nós vamos lutar. Agora, aconteceu uma vez que os homens que foram lutar reivindicaram todo o despojo. Eles disseram: essas pessoas não fizeram nada, ficaram deitadas nas trincheiras, não devem levar parte da recompensa. Mas o rei Davi, naquele momento, fez uma lei que eles deveriam compartilhar igualmente. Aqueles que estavam nas trincheiras e aqueles que participaram da luta. A parte de quem desce a batalha será a mesma de quem permanece com a bagagem. Eles partilharão igualmente. E assim foi daquele dia em diante, pois ele fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel. Nem a lei do filho de Davi é menos graciosa. Se por doença você é retido em casa, se por qualquer outra razão, como idade ou enfermidade, você não pode entrar em serviço ativo, ainda assim, se você é um verdadeiro soldado e lutaria se pudesse, e seu coração está nisso, você compartilhará igualmente com os melhores e mais valentes daqueles que, revestidos da armadura de Deus, enfrentam a luta com o adversário. Irmãos, vocês não têm motivo para invejar, embora possam admirar à vontade todos os que são diligentes e bem-sucedidos no serviço de Cristo. Deixe-me lembrá-los de uma lei do reino dos céus com a qual todos estão familiarizados. Quem recebe um profeta em nome de um profeta receberá a recompensa de um profeta. Na verdade, é uma nomeação esplêndida ser um servo do Senhor. Davi pensava assim, pois você muitas vezes lê no início de seus salmos uma oração de Davi, o servo de Deus. Embora você nunca leia uma oração de Davi, o rei de Israel, pois ele pensava mais em ser inscrito como servo de Deus do que em ser intitulado rei de Israel. Saúde e força, habilidade e oportunidade para cumprir uma missão para o mestre são muito desejáveis, mas estes nem sempre devem ser considerados como evidência confiável de salvação pessoal. Um homem pode pregar admiravelmente e pode realizar maravilhas na igreja e ainda assim não ser participante da graça salvadora. Por isso, quando os discípulos voltaram da pregação e disseram: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome, o Senhor disse: contudo, não se alegrem com isso, mas alegrem-se porque os seus nomes estão escritos nos céus. Judas estava entre eles. Judas expulsou demônios. Judas pregou o evangelho e ainda assim Judas era um filho da perdição e está perdido para sempre. Porque você não pode fazer muito, não deve inferir que, portanto, você não está salvo. Pois se estivesse entre os principais trabalhadores cristãos, isso não provaria que você era certamente um filho de Deus. Portanto, não se aflija porque está excluído das atividades alegres nas quais os outros compartilham. Pois enquanto seu nome estiver escrito no céu e seu coração seguir verdadeiramente ao Senhor, você terá uma recompensa abundante no grande dia final, mesmo que aqui você seja condenado a ser um sofredor em vez de um trabalhador. Mas para mim, parece mais do que possível que alguns de vocês, queridos amigos, cujas mentes estão tingidas de melancolia, tenham pintado sua própria situação com tons mais profundos do que a justiça do caso merece.
Sua vida é realmente uma rotina monótona que, por falta de mudança ocupada e empreendimento vivo, não deixa registro para trás? Eu penso que não. As ricas relíquias de uma hora bem vivida às vezes derramam ao redor de seu caminho um fluxo de luz que alegra nossos olhos, embora possa escapar à sua atenção. Você é paciente em meio aos seus sofrimentos? Você tenta manter a carne em sujeição, governar seu espírito, refrear-se de murmurar e fomentar a alegria? Isso, meu amigo, é fazer muito. Tenho certeza de que a santa serenidade de um filho de Deus sofrendo é um dos melhores sermões que podem ser pregados em uma família. Um santo doente muitas vezes tem sido mais útil em uma casa do que o mais eloquente divino poderia ter sido. Eles veem como você se submete docemente à vontade de Deus, como você pode suportar pacientemente operações dolorosas, como o Senhor lhe dá cânticos durante a noite. Ora, você é muito útil. Às vezes, fui chamado para visitar pessoas acamadas que há muitos e muitos anos não podiam se levantar, e soube que sua influência se estendeu por paróquias inteiras. Eram conhecidas como pobres mulheres piedosas ou homens cristãos experientes, e muitos foram visitá-los. Ministros cristãos disseram que derivavam mais benefício ao conversar por meia hora com a pobre velha Betsy do que com todos os livros em sua biblioteca. E ainda assim Betsy dizia que não estava fazendo nada. Olhe para o seu caso sob essa luz e verá que pode louvar a Deus em sua cama e fazer de seu quarto tão vocal para Deus quanto este púlpito jamais pode ser. Além disso, queridos amigos, vocês não acham que frequentemente limitamos nossa estimativa de servir a Deus aos exercícios públicos do santuário e esquecemos as fortes reivindicações que nosso Senhor tem sobre nossa fidelidade e obediência privadas? Você diz: eu não posso servir a Deus quando não pode ensinar na escola ou pregar no púlpito, quando não pode sentar-se em um comitê ou falar em uma plataforma, como se essas fossem as únicas formas de serviço a serem consideradas. Você não acha que uma mãe amamentando seu bebê está servindo a Deus? Você não acha que homens e mulheres indo em sua labuta diária com paciência, cumprindo os deveres da vida doméstica, estão servindo a Deus? Se você pensar corretamente, entenderá que eles estão. O servo varrendo o quarto, a dona de casa preparando a refeição, o trabalhador martelando um prego, o comerciante fazendo as contas em seu livro, todos deveriam fazer isso no serviço de Deus. Embora, é claro, seja muito desejável que tenhamos um trabalho direcionado aos santos e pecadores na igreja, ainda é muito melhor que santifiquemos nosso ofício comum e façamos com que nosso trabalho ordinário se harmonize com as melodias de uma alma sintonizada para o céu. Que nosso viver seja centrado na palavra, que o Evangelho seja nossa vida, e então nossa vida será a verdade vivida. É assim que deve ser. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e ao Pai por Ele. Portanto, deixe o fluxo de sua vida comum, à medida que flui obscuro e não observado, ser santo e corajoso. Você descobrirá que também servem aqueles que apenas ficam de pé e esperam. Você não será negligenciado ou esquecido por simplesmente sentar-se aos pés de Jesus e ouvir suas palavras quando não puder fazer mais. Este é um serviço feito para Ele, que Ele pode apreciar. Reclame quem quiser. Saiba também, minha querida irmã, que por meio de suas tristezas, o Senhor despertou suas simpatias. Você, meu caro irmão, sabe que pela disciplina que o castigou, aprendeu a ser consolador. Diga então que não pode fazer nada. Conheço alguns segredos sobre você que você esquece. Você não se avalia como nós o avaliamos. Você não tentou animar um vizinho pobre outro dia, contando da bondade do Senhor para você quando estava muito doente? Como surgiu de seus olhos aquela lágrima mais sagrada derramada pela dor de uma criatura? Não é seu hábito, apesar de ser um sofredor, deixar escapar algumas palavras de seu mestre para outros na mesma condição sempre que pode? Você me diz que não pode fazer nada? Ora, queridos corações, refrescar os santos de Deus é uma das maiores obras em que alguém pode se ocupar. Deus enviará profetas para seus servos quando precisarem ser repreendidos.
Se ele quiser confortá-los, geralmente envia um anjo a eles, pois essa é a obra dos anjos. Jesus Cristo em si, lemos, teve um anjo enviado para ministrar a ele. Quando? Não foi no jardim do Getsêmani, quando ele estava curvado de tristeza? Consolar não é um trabalho comum, é uma espécie de trabalho angélico. Apareceu-lhe um anjo fortalecendo-o. Um profeta foi enviado para advertir os israelitas do seu pecado, mas quando um Gideão foi encorajado a ir lutar por seu país, foi o anjo do Senhor que veio a ele. Então, deduzo que o trabalho de conforto é o trabalho dos anjos. Vocês, queridos cristãos amáveis e bondosos, que pensam que não são capazes de fazer nada além de consolar ou de oferecer palavras alegres a algumas almas abatidas e profundamente desanimadas. Vocês estão cumprindo um ofício abençoado e realizando um trabalho que muitos ministros acham difícil desempenhar. Conheci alguns que nunca sofreram ou estiveram doentes, e quando tentam consolar o povo cansado de Deus, são terrivelmente desajeitados nisso. São como elefantes pegando alfinetes. Conseguem fazer isso, mas é com um esforço tremendo. As pessoas provadas por Deus se confortam umas às outras com prazer, aceitam o trabalho como um peixe aceita a água. Entendem a arte de falar uma palavra a seu tempo para aquele que está cansado. E quando isso acontece, não podem reclamar que não estão fazendo nada. E ainda assim, amados, vocês que pensaram que não faziam nada e agora percebem que são realmente úteis, espero que percebam que ainda há uma região mais ampla na qual vocês podem avançar. Respirem hoje à noite a oração de Jabes, que era mais honrado do que seus irmãos, porque era filho da tristeza de sua mãe. E essa foi a oração: ah, se me abençoares muito e alegrares os meus termos, peça a Deus que lhe abra uma região maior de utilidade, e Ele o fará. Agora, deixe-me dirigir algumas palavras a outra classe de trabalhadores que pensam que estão sendo colocados de lado. Querido Senhor, diz alguém, eu gostaria que você me encorajasse. Eu costumava ser útil, pelo menos eu era reconhecido como um de um grupo de homens que trabalhavam juntos com grande entusiasmo. Mas desde que mudei de residência, sou desconhecido no bairro onde estou vivendo e parece que saí das fileiras. Fiz pouco ou nada ultimamente e me sinto desconfortável com isso. Eu gostaria de poder voltar ao trabalho. Meu caro irmão, espero que você consiga, mas não perca 5 minutos pensando nisso. Estes tempos precisam de tanto esforço cristão que, quando um homem me pergunta como devo trabalhar para Cristo, costumo dizer, vá e faça isso. Mas qual é o caminho para fazê-lo? Comece imediatamente. Comece logo, meu irmão. Não fique parado 1 minuto, mas suponha que você seja obrigado a parar um pouco. Não deixe seu interesse na causa de nosso Senhor e Mestre declinar. Alguns dos melhores trabalhadores de Deus foram deixados de lado por longos períodos. Moisés ficou 40 anos no deserto, sem fazer nada. Alguém maior que ele, nosso bendito Salvador, também ficou 30 anos, não vou dizer sem fazer nada, mas certamente sem fazer nenhum trabalho público. Quando você está em uma posição retirada e inativa, esteja se preparando para o momento em que Deus o trouxer de volta. Se você foi colocado de lado, não se enferruje lá, mas ore ao Mestre para que o ilumine, de modo que, quando ele vier usá-lo novamente, você esteja plenamente preparado para o trabalho que ele tem em mãos para você. Enquanto você precisa ficar de lado, quero que faça isso. Ore pelos outros que estão trabalhando. Ajude-os, encoraje-os. Não caia naquele estado de espírito irritadiço e miserável que menospreza e desvaloriza o trabalho de outros homens. Não seja como o cachorro na manjedoura. Algumas pessoas, quando não podem fazer nada, não gostam que mais ninguém seja diligente e laborioso. Diga, se eu não posso ajudar, nunca atrapalharei, mas animarei meus irmãos. Passe seu tempo em oração para que você esteja preparado para o uso do Mestre. Enquanto isso, seja rápido em ajudar os outros. Você se lembra de que no cerco de Gibraltar, quando a frota o cercou e decidiu atacar a velha rocha, o governador disparou tiros de balas em brasa sobre os navios de guerra. O inimigo não gostou nada da recepção calorosa do governador. Pense em como isso foi feito. Aqui estavam os artilheiros nas muralhas disparando sem parar, e todos os homens da guarnição gostariam de fazer o mesmo.
O que fizeram aqueles que não podiam manusear um canhão? Ora, eles aqueceram as balas. E é isso que você deve fazer. Eu sou o principal artilheiro aqui, geralmente. Aqueça minhas balas para mim, se quiser. Mantenha o forno aceso, para que quando dispararmos um sermão, ele possa ser quente com suas orações fervorosas. Quando vir seus amigos sentados na escola dominical ou de pé na rua trabalhando para Deus, se não puder se juntar a eles, ainda assim diga: não importa, vou aquecer as balas para eles. Minhas orações não faltarão, se eu não puder contribuir com mais nada. Esse é o conselho para você que está por um tempo colocado de lado. Existem outros que estão muito desanimados porque têm poucos talentos. Eles dizem: eu gostaria de servir a Jesus Cristo como Paulo ou como Whitefield, que eu pudesse percorrer o país proclamando seu nome querido e ganhando milhares de convertidos. Mas sou lento de fala e de pensamento, e o que tento produz pouco ou nenhum efeito. Bem, irmão, certifique-se de fazer o que pode. Você não se lembra da parábola dos homens a quem foram confiados talentos? Eu não quero enfatizar demais o fato de que foi o homem que tinha um talento que o enterrou. Ainda assim, por que ele é representado como fazendo isso? Acho que não é porque os homens com 2 e 5 talentos às vezes não enterrem os seus, mas porque a tentação está mais com o que tem um talento. Eles dizem: o que posso fazer? De que adianta para mim? Posso ser dispensado. Essa é a tentação. Irmão, não se envolva nessa armadilha. Se o seu Senhor lhe deu apenas um talento, Ele não espera que você faça o mesmo rendimento que o homem com 5, mas ainda assim Ele espera o seu rendimento e, portanto, não envolva o seu talento em um guardanapo. É apenas com a força dada que qualquer um de nós pode servi-lo. Não temos nada para consagrar a Ele, exceto o dom que recebemos primeiro dele. Você é fraco, você sente isso, mas o que Deus lhe diz? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele pode torná-lo útil, embora você não tenha dotes extraordinários. Balas de chumbo podem fazer grande estrago, embora não possam se comparar com granadas ou bombas. Um pecador pode ser trazido a Cristo pela simplicidade e sinceridade de um camponês ou artesão, sem chamar a ajuda do aprendizado de um professor ou da eloquência de um pregador. Deus pode abençoá-lo muito além do que você pensa ser sua capacidade, pois não se trata de sua habilidade, mas de seu auxílio. Você me diz que não tem autoconfiança, então refugie-se em Deus. Eu lhe suplico, pois você claramente precisa de mais socorro divino. Vá e busque-o, ele está disponível. Ele cinge os fracos com força. Os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Ora, acho que você tem mais chances de fazer o bem do que se tivesse 5 talentos, pois agora orará mais e dependerá mais de Deus do que faria se possuísse força própria. Uma outra palavra: como você não tem muitos talentos, cuide bem de economizar os que possui. Você sabe como os comerciantes e lojistas que têm pouco capital conseguem competir com aqueles que têm mais recursos? Eles tentam girar seu dinheiro todos os dias. O vendedor ambulante não pode se dar ao luxo de vender seus produtos a senhores que pagarão em 3 meses. De forma alguma. Ele deve receber seu dinheiro na porta e então comprar outro estoque amanhã de manhã e girá-lo. Senão, ele não conseguirá ganhar a vida com tão pouco capital. Se você tem apenas 9 pences, faça-o girar rápido e obterá tanto lucro de apenas 9 pences usado de forma ágil quanto outro de uma libra preguiçosa. A atividade muitas vezes compensa a falta de habilidade. Se você não consegue obter força pelo peso da bola, obtenha pela velocidade com que ela viaja. Um homem pequeno com um talento em chamas pode se tornar um verdadeiro incômodo para o diabo e um campeão para Cristo. Quanto àquele grande divino com seus 5 talentos, que marcha tão sonolento, Satanás sempre pode superá-lo e vencer o dia. Se você puder girar seu único talento várias vezes, em nome de Deus, você pode realizar grandes maravilhas. Assim, eu gostaria de encorajá-lo no trabalho do Senhor. Agora, gostaria de dizer algumas palavras para os trabalhadores que enfrentam grandes dificuldades. Eu conheci dias em que as perplexidades me agradavam, os dilemas me davam prazer, e em vez de recusar uma tarefa difícil, eu a aceitava com gosto.
Mesmo agora, gosto de quebrar a cabeça sobre um problema e tentar o que outros recusam. Nada de bom neste mundo pode ser realizado sem dificuldade. Os maiores diamantes estão sob pedras pesadas que os preguiçosos não conseguem virar. Aquilo que é fácil de fazer dificilmente vale a pena ser feito. Diante da dificuldade, o homem de espírito ardente e perseverante fortalece seus nervos, aguça seu intelecto e reúne todos os seus poderes para alcançar um objetivo que recompensará seus esforços. Você tem grandes dificuldades, querido amigo. Você não é o primeiro trabalhador de Deus que teve dificuldades a enfrentar. Voltemos novamente a Moisés. Ele deveria tirar Israel do Egito, mas seu caminho não parecia muito claro. Ele deveria ir diante de Faraó e emitir o comando de Deus. Faraó o encarou quando disse: "Deixa meu povo ir." O altivo monarca ficou muito surpreso ao ouvir alguém, especialmente um hebreu, falar assim, e então o mandou embora. Mas Moisés voltou com: "Assim diz o Senhor, deixe meu povo ir." E sua coragem não foi imediatamente recompensada com sucesso. Houve praga após praga, praga após praga, até que finalmente o coração orgulhoso de Faraó foi quebrado. Os israelitas foram salvos da mão daquele que os odiava, e o Egito ficou feliz quando partiram. Isso, no entanto, foi apenas o começo da missão de Moisés. Sua foi uma vida de dificuldades. O homem mais manso, mas o mais provocado. E até que ele chegasse ao topo do Pisga e seu gracioso mestre beijasse sua alma, o profeta de Horebe nunca deixou de enfrentar dificuldades. Qualquer coisa boa, eu digo, especialmente qualquer coisa boa feita para Deus, deve estar cercada de dificuldades e resistida por adversários. Olhe para Neemias e Esdras e Zorobabel e aqueles que construíram Jerusalém pela segunda vez. Esses bons homens trabalharam com zelo, mas Sambalate e Tobias estavam zombando e tentando derrubar um muro. Se você constrói uma cidade sem dificuldades, não é Jerusalém. Tenha certeza disso. Assim que você começa a trabalhar para Deus, você encontrará um grande poder trabalhando contra você. Se você encontrar oposição, considere isso um bom sinal. Quando nossos jovens vão para uma cidade provincial pregar, e eu quero saber como estão indo, depois de ouvir sua história, pergunto: alguém já caluniou você? Os jornais já o chamaram de tolo? Se eles dizem não, concluo que não estão fazendo muito progresso. Se a causa de Cristo está prosperando, o mundo reprovará o ganhador de almas. Se você causar dano ao reino do diabo, ele rugirá para você. Se o seu caminho for suave, é porque ele diz: não há nada que me incomode nesse discurso monótono daquele homem. Não preciso lançar dardos inflamados da calúnia contra ele, e ele é um zero à esquerda. Vou deixá-lo em paz. Esse tipo de pessoa geralmente passa pela vida muito confortavelmente. As pessoas dizem: ele é um homem tranquilo e inofensivo. Não precisamos de soldados assim no serviço de Cristo. Que pessoa desagradável, disse um rei certa vez sobre um oficial cuja espada chocalhava no chão. Essa espada dele é muito ofensiva, majestade, disse o oficial. É exatamente isso que os inimigos da sua majestade pensam. Quando os ímpios dizem que somos incômodos, não ficamos desolados por estarmos fora do seu agrado. Se os inimigos do rei nos acharem incômodos, consideramos isso um grande elogio. Quando você, meu caro irmão, encontrar oposição, enfrente-a com oração. Exercite mais fé. Os antagonistas nunca devem impedir seu avanço na causa de Cristo. Diamante deve cortar diamante. Não há nada tão duro neste mundo que você não possa cortar com algo mais duro. Se você pedir a Deus que fortaleça sua alma ao ponto de conquistar e torne sua resolução como uma pedra de adamante, você pode abrir caminho através de um monte de diamantes no serviço do seu Senhor e Mestre. Deixe-me inspirá-lo diante dos adversários. As forças contra você podem ser pedras de tropeço para os tolos, mas serão apenas um estímulo para os homens. Um dia sua honra será maior e sua recompensa será maior por causa desses elementos adversos. Portanto, seja corajoso e não tema, mas avance na força de Deus. Gostaria agora de falar uma palavra de consolo para outra classe de trabalhadores, aqueles que não são apreciados. Não vou dizer muito, porque não tenho muita simpatia por eles.
Ainda assim, sei que o menor desdém irrita aqueles que são excessivamente sensíveis. Eles murmuram: faço o meu melhor e ninguém me agradece, ninguém reconhece. Você se considera um mártir e reclama que é mal interpretado. Que assim seja, querido amigo. Esse foi o destino do seu mestre e o destino de todos os seus servos. Esta é uma cruz que todos devemos carregar ou nunca usaremos a coroa. Você acha que essa é uma nova experiência? Olhe para José. Seus irmãos não podiam suportá-lo e ainda assim foi ele quem salvou a família e os alimentou em tempos de fome. Olhe para Davi. Seus irmãos perguntaram por que ele havia deixado o cuidado das ovelhas para descer à batalha, suspeitando que o orgulho do seu coração o havia trazido entre os soldados e os estandartes. E, no entanto, ninguém poderia trazer de volta a cabeça de Golias, exceto o jovem Davi. Aprenda uma lição com o herói rubro. Não dê ouvidos ao que seus irmãos dizem sobre você. Vá e traga de volta a cabeça do gigante. Uma boa aventura é a melhor resposta para acusações maldosas. Se você está servindo ao mestre, deixe as calúnias incitarem você a mais alto sacrifício. Se eles gritam contra você como muito ousado, sirva ao Senhor com mais vigor e você neutralizará o veneno de suas línguas. Você entrou no trabalho de Cristo para ser honrado entre os homens? Então retire-se, pois veio com um mau motivo. Mas se você se alistou puramente para trazer honra a Ele e ganhar seu sorriso, o que mais você quer? O que mais você quer? Portanto, não se desanime porque não é aplaudido. Esteja certo disso, que ser mantido nas fileiras de trás é muitas vezes necessário para uma futura eminência. Se você pegar um homem e colocá-lo na frente e bater nas costas dele e dizer que grande homem ele é, ele dará um passo em falso em breve e haverá um fim para o seu herói. Mas quando um homem é trazido à frente por Deus, ele é frequentemente alguém que todos criticam, censuram e declaram como um impostor, mas as zombarias que enfrenta servem como contrapeso para sua mente. Quando ele obtém sucesso, não será arruinado pela vaidade, pois a graça de Deus o fará se curvar em gratidão. A espada destinada a uma mão principesca para dividir crânios e espinhas dorsais no dia da batalha deve ser temperada no forno rapidamente. Não pode estar pronta para tal trabalho até passar pelo fogo muitas vezes. Não peça para ser apreciado. Nunca seja tão baixo assim. Aprecie-se na serenidade de sua consciência e deixe sua honra com Deus. Devo falar agora, por último, um pouco mais detalhadamente para aqueles que estão desanimados porque tiveram pouco sucesso. Foi minha grande alegria, há algumas noites, conhecer um esplêndido grupo de homens e mulheres que são os professores da escola dominical desta igreja. Vocês acharão estranho que eu não tenha estimado completamente a extensão do seu trabalho até então, pois nunca havia somado o total das várias escolas. Mas quando fiz e descobri que somavam 6.000 crianças, fiquei cheio de alegria. Vou transbordar de alegria se aumentarem para 12.000 em mais 12 meses. Para uma área tão grande como Londres, isso não seria demais, mas ainda assim nosso número atual é muito encorajador. Agora, sei que alguns de nossos professores estão trabalhando em ruas estreitas, em salas não conectadas a nenhum lugar exceto este, e mal sabíamos deles, porque estavam realizando seus simples e discretos labores de forma tão silenciosa. Existem alguns de vocês que temem ter trabalhado em vão e desperdiçado sua força por nada. Eu pediria a vocês, queridos amigos, que não se contentassem apenas em lançar a semente, a menos que colham alguns bons resultados, mas também que não sejam tão desanimados a ponto de desistir por causa de uma pequena decepção. Embora você não possa se satisfazer sem frutos, ainda assim não cesse de semear, porque uma estação se mostrou um fracasso. Eu não gostaria que nossos amigos agricultores abandonassem a agricultura porque este ano tiveram uma má colheita. Se eles fossem medir suas perspectivas futuras pelo fracasso atual, seria uma grande pena. Se você tem pregado ou ensinado ou feito trabalho para Cristo com pouco sucesso até agora, não presuma que sempre será mal sucedido. Lamente a falta de prosperidade, mas não desista do trabalho de buscá-la. Você pode razoavelmente se entristecer, mas não tem o direito de desesperar.
A falta de sucesso é uma prova de fé que foi suportada por muitos servos fiéis que triunfaram no final. Os discípulos não se esforçaram a noite toda e não pegaram nada? Não lemos agora mesmo sobre alguns que lançaram a rede e ainda assim não pegaram peixe? Nosso Senhor não disse que algumas sementes cairiam em terreno pedregoso e outras entre os espinhos e que dessas não haveria colheita? Que bem fez Jeremias aparentemente. Não tem dúvida de que ele trabalhou e Deus o abençoou, mas o resultado de sua pregação foi que ele disse: os folhes estão queimados no fogo. Ele soprou o fogo até que queimou os folhes, mas o coração de ninguém foi derretido. Ai de mim, disse ele, se a minha cabeça se transformasse em água e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Eu não sei qual foi o resultado do ministério de Noé, mas sei que ele foi um pregador da justiça por 120 anos, e ainda assim ele nunca trouxe uma alma para a arca, exceto sua própria família. Uma pregação fraca, podemos considerá-la, julgando pela influência que exerceu e segundo nossos padrões humanos e não espirituais. E ainda assim, sabemos que foi uma pregação grandiosa, como Deus a recomendou. Então, não despreze o tempo, nem a força que você emprega no serviço do nosso grande Senhor, porque não vê seus esforços prosperarem, pois homens melhores do que você já choraram pelo fracasso, por não poderem ver como Deus vê. Lembre-se também de que, se você realmente serve ao Senhor de maneira completa e sincera, Ele o aceitará e reconhecerá seu serviço, mesmo que nenhum bem resulte dele aparentemente. Seu dever é lançar o pão sobre as águas. Se você não o encontrar depois de muitos dias, isso não é seu problema. Seu dever é espalhar a semente, mas nenhum fazendeiro diz a seu servo: João, você não me serviu bem, pois não há colheita. O homem diria: eu poderia fazer uma colheita, Senhor. Eu arei e semeei. O que mais eu poderia fazer? Da mesma forma, nosso bom Senhor não é austero, nem exige de nós mais do que podemos fazer. Se você arou e semeou, embora não haja colheita, você está limpo e aceito. Você nunca pensou que pode estar agora empregado em arar o solo e preparando para que outros trabalhadores que venham depois de você colham abundantemente? Talvez seu mestre saiba o quão excelente arador você é. Ele tem uma grande fazenda e ele nunca pretende deixá-lo tornar-se um ceifador, porque você ara tão bem. Seu mestre não pretende que você participe da colheita, porque você é tão bom em semear, e como ele tem safras que precisam ser semeadas durante todo o ano, ele mantém você nesse trabalho. Ele o conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Talvez, se ele o deixasse subir no topo de um carro carregado de seus próprios feixes, você ficaria tonto e cairia. Então ele diz: você continua com seu arado e sua semeadura, e outra pessoa fará a colheita. Talvez, quando seu curso terminar, você verá do céu, onde será seguro para você ver que não trabalhou em vão, nem gastou sua força por nada. Um semeia e outro colhe. Esta é a economia divina. Eu acho que todo homem que ama seu mestre dirá: contanto que haja uma colheita, não farei questão de quem a colhe. Dê-me fé suficiente para ter certeza de que a colheita virá e ficarei satisfeito. Olhe para William Carey, indo para a Índia. Sua oração sendo Índia para Cristo. O que Carey viveu para ver? Bem, ele viu progresso suficiente para alegrar seu coração, mas certamente não viu o cumprimento de toda a sua oração. Missionários sucessivos foram desde então e gastaram sua vida neste vasto campo de empreendimento. Com que resultado? Um resultado amplamente suficiente para justificar todo o seu trabalho, mas comparado aos milhões que ainda estão no paganismo, é totalmente inadequado para o anseio da igreja, muito menos para a coroa de Cristo. Não importa muito como qualquer homem individual se sai. O poderoso império reverterá para o Redentor do mundo. E quase posso traçar nos registros do futuro a escrita: estes são os nomes dos homens valentes que Davi teve, à medida que os feitos valentes de seus heróis são registrados por nosso Senhor. Quando a velha catedral de São Paulo teve que ser demolida para dar lugar ao presente nobre edifício, algumas das paredes eram imensamente fortes e ficaram como rochas. Sir Christopher Wren decidiu derrubá-las com o antigo ariete romano.
O arite começou a trabalhar e os homens trabalharam nele por horas e horas, dia após dia, sem efeito aparente. Golpe após golpe atingiu a parede. Estrondos tremendos faziam os espectadores tremerem. A parede continuava de pé, até que pensaram que era uma operação inútil. Mas o arquiteto sabia. Ele continuou trabalhando com o ariete até que cada partícula da parede sentisse o movimento. E finalmente ela caiu em uma ruína tremenda. Alguém elogiou aqueles trabalhadores que causaram a queda final ou atribuiu todo o sucesso a eles? Nem um pouco. Foram todos juntos. Aqueles que já haviam ido fazer suas refeições, aqueles que começaram dias antes, tinham tanta honra no assunto quanto aqueles que deram o último golpe. E assim é no trabalho de Cristo. Devemos continuar batendo, batendo, batendo. E no final, embora possa continuar por mais 1000 ou 2000 anos, o Senhor triunfará. Embora Cristo venha rapidamente, ele pode não vir por mais 10.000 anos. Mas em qualquer caso, a idolatria deve morrer e a verdade deve reinar. As orações e energias acumuladas de séculos realizarão o feito e Deus será glorificado. Apenas perseveremos em santo esforço e o fim é certo. Quando um certo general americano estava lutando, perguntaram: "O que você está fazendo?" Ele disse: "Não estou fazendo muito, mas continuo batendo." Isso é o que devemos fazer. Não podemos fazer muito de uma vez, mas devemos continuar. Devemos continuar batendo no inimigo e algo resultará disso com o tempo. Possivelmente, queridos amigos, alguns de vocês que pensam que tiveram pouco sucesso podem ter tido muito mais do que sabem. Outros podem sugerir a falta de sucesso como motivo para tentar em outro lugar ou tentar outro método. Se não pudermos fazer o bem de uma maneira, devemos fazê-lo de outra. Tragam o assunto diante de Deus em oração. Clamem fervorosamente a Ele, pois Ele ainda os ajudará a fazer isso. E a glória será dele. Quando Ele os humilhou, quando Ele os ensinou quão ineficazes vocês são, quando Ele os levou ao desespero para confiar completamente nele, então pode ser que Ele lhes dê mais troféus e triunfos do que vocês jamais sonharam. De qualquer forma, se minha vida prosperar ou não, essa não é minha questão. Trazer almas a Cristo é o meu principal esforço, mas não é a prova final de meu ministério. Meu dever é viver para Deus, deixar de lado o ego e me entregar completamente a Ele. E se eu fizer isso, seria aceito, aconteça o que acontecer. Gostaria que tivéssemos o espírito daquele bravo homem que foi condenado à fogueira. Eles iam queimá-lo. Ele sabia que a sentença seria cumprida na manhã seguinte. Mas com uma alma cheia de coragem e um coração alegre, ele sentou-se na última noite conversando com seus amigos em volta do mesmo fogo que enfrentaria pela manhã. Lembre-se, e ele disse a um deles: "Sou uma árvore velha no pomar do meu mestre. Quando eu era jovem, dei um pouco de fruto pela graça dele. Estava verde e azedo, mas ele suportou, e amadureci em meus dias mais velhos, e trouxe algum fruto para ele pela graça dele. Agora a árvore está tão velha que meu mestre vai cortá-la e queimar o velho tronco. Bem, vai aquecer o coração de alguns da família dele enquanto eu estiver queimando." E ele até sorriu de alegria ao pensar que poderia ser colocado para um propósito tão bom. Eu quero que você tenha esse espírito e diga: "Vou viver para Cristo enquanto sou jovem. Viverei para Ele até morrer. E se eu morrer uma morte dolorosa, vou orar para morrer por Ele e aquecer o coração de meus irmãos." Você sabe que as perseguições daqueles dias de mártires geraram tal heroísmo e galhardia entre os discípulos que pessoas prudentes em tempos de paz dificilmente acreditariam. Disse de uma velha igreja puritana conhecida aqui em Londres que os membros foram a Smithfield cedo numa manhã para ver seu pastor queimado. E quando alguém perguntou aos jovens o que eles foram fazer lá, disseram que foram aprender o caminho. Isso é esplêndido. Eles foram aprender o caminho. Ah, vá à cruz do Mestre para aprender o caminho para viver e morrer. Veja como ele se entregou por você, então vá e se entregue por ele. Embora Israel não seja reunido, ainda assim será glorioso aos olhos do Senhor. Embora você possa pensar que não teve sucesso, sua consagração total será sua honra no dia do Senhor. Por sua vida consagrada e seu serviço humilde, você trará glória ao seu nome. Ó Senhor, coloque-nos em nossas posições e encoraje-nos no serviço de sua casa.
Que a beleza do Senhor nosso Deus esteja sobre nós. Estabelece a obra de nossas mãos, sim, a obra de nossas mãos, estabelece-a. Que a bênção do nosso Deus da aliança repouse sobre vocês, meus irmãos. Por amor de Jesus. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É